Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo bem informal, na verdade é um bate-papo. Vou compartilhar com vocês a minha experiência de ter voltado a estudar, voltar a fazer ensino médio depois de 16 anos. Eu parei de estudar aos 18 anos, quando eu estava grávida da minha filha mais velha. Decidi parar porque eu achei muito complicado conciliar aquilo tudo. Também tive depressão pós-parto, enfim, um turbilhão de coisas na minha cabeça. Resolvi parar e não deixei pra lá, fui deixando de escanteio. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos eu já pegava a bolsa na fábrica de papelão pra fazer bolsa em casa, ganhar meus 5 centavos por cada bolsa. Depois trabalhei no escritório de um leiloeiro, tudo sem carteira assinada, porque na época que eu era adolescente assinar carteira era luxo, né? Nem todo mundo assinava. Então trabalhei dos 13 fazendo bico de vendedora de loja de biquíni, trabalhei de office girl num escritório de arquitetura, até que consegui um estágio no hospital, depois trabalhei em supermercado, trabalhei em fábrica, fazia serviço pesado de homem, foi lá que eu lasquei minha coluna. Trabalhei vendendo cursos na Microlins, que foi meu último emprego de carteira assinada. Depois disso eu já abri vários negócios e várias coisas deram errado. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava voltar a estudar. Eu nunca quis fazer uma faculdade ou terminar os estudos por pressão da sociedade, até porque a sociedade impõe que você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que saber cozinhar, você não pode andar desarrumada na rua, você tem que estar sempre maquiada, o seu cabelo tem que estar sempre bonito, você tem que ter uma profissão. E ser mulher no século de hoje é muito complicado, porque é muita pressão para a perfeição. Além de tudo, você tem que ter um corpo bonito. Só que eu nunca cedi essas pressões, por eu trabalhar por conta própria já há mais de 6 anos, né? Você ouve que você é desocupado, que você não faz nada, muito preconceito por você ser do lar, cuidar da sua casa e ter um serviço informal. Por isso eu nunca fiz nada, nunca tomei nenhuma decisão de estudar 4 anos para de repente achar, poxa, pra que eu fiz essa faculdade? Pra não me arrepender depois. Esse foi o motivo também pra eu voltar só agora a estar estudando. Eu tive que ir numa reunião à noite na escola que hoje eu estudo, fazendo EJA. E cheguei lá, fiquei olhando, né, nas salas, passava, olhava, ver que tipo de pessoas que eram. Vi muita gente de cabelo branco, vi uma freira. Eu, ai, Senhor, obrigada até freira. Olha que paz, olha isso, só gente mais velha, gente da minha idade. Vou fazer mesmo e tal. Fui, me matriculei pelo site, confirmei minha matrícula. Fui lá para confirmar na escola. A escola falou assim: olha, tem algumas coisinhas diferentes esse ano, não vai ser igual ao ano passado, não. Eu falei: não, tudo bem. Fiquei pensando, o que o Temer, né, mudou aí nessa entrada dele para a presidência. A primeira coisa que mudou no EJA esse ano é que as matérias já eram pequenas, elas passaram a ser minúsculas. É o resumo do resumo do resumo. E a maioria dos professores tem que se descabelar e conseguir passar conteúdo com uma aula na semana. A maioria dos professores, exceto português e matemática. Porque só temos aulas 3 vezes na semana e segunda e sexta é aula semipresencial. A gente não vai à escola, mas a gente tem atividades para fazer em casa. Primeiro dia de aula, toda animada, me deparo com aquele monte de menino, cabelo amarelo, aquele monte de adolescente não, que a maioria tem 18, 19 anos. Aquele monte, eu falei, gente, cadê a freira que estava aqui ano passado? Cadê aquele senhorzinho de cabelo branco? Onde que eu estou? O que eu vim fazer aqui? Eu coloquei um trauma na minha cabeça de que eu não sirvo para matemática. Eu coloquei isso na minha cabeça, que eu não entendo nada de matemática. E isso foi mais um motivo de eu ter enrolado tanto tempo para voltar a estudar, que eu criei um muro. Sério, o primeiro dia de aula, com a primeira professora de matemática que eu tive, eu tremia, eu suava, eu falava, meu Deus, eu acho que eu vou entrar em pânico agora. Muito pavor. Porém, no meu histórico, não é que as notas de matemática nem estavam tão ruins assim, meu pior era química e física. Nem tinha tanto problema com matemática. Às vezes a gente cria muros, né, imaginários, bloqueios que a gente tem, que na verdade nunca existiram, a gente que criou, e quando a gente volta a estudar, que a gente vai lembrar que a gente nem era tão ruim assim, né? Primeiro professora de matemática, foi uma nordestina porreta, eu falei, meu Deus, vou passar mal com essa professora. Não pode usar calculadora. Eu, pronto, me ferrei, e agora? Mas, professora, se eu tiver dúvida, você explica mais de uma vez? Ela explica, graças a Deus, estava indo tudo bem. Falei, nossa, enfim, uma professora boa de matemática, vai ficar tudo bem. De repente, tira uma professora de matemática e entra outra. Eu, meu Deus, quem será essa? Será que vai deixar usar calculadora? Quem entra? Josi Manhães. Quem é Josi Manhães? É a mulher do vestido de noiva que pichou tudo, rasgou e fez um book sensual lá na praia, tomou champanhe, deu beijinho no ombro pro ex, saiu no Catraca Livre, saiu na Globo, enfim, virou até cena de novela. Pensa num furacão, aquela professora que dá boa noite pra você e quando você pensa que não, ela já tá lá, a hipotenusa de x ao quadrado. Meu Deus, como que eu vou acompanhar o ritmo dessa professora? Por que ela é tão rápida? Super atenciosa, super humana. Ela é muito mais do que aquele corpão, aquelas tatuagens, aquele vestido pichado. Português, nunca tive dificuldade em português, até que então a professora começa a passar um monte de coisa que eu nunca vi na vida.
Ou as coisas mudaram, eu não lembro mesmo. Mas enfim, fui perguntar, gente, vocês têm que lembrar disso. Se vocês aprenderam no ano passado, meu Deus, estou ferrada com essa professora. Mas fomos nos conhecendo, ela foi entendendo que já tem um tempo que eu não estudava e tal, então ela explica quantas vezes eu precisar, graças a Deus. História, que era uma das minhas matérias favoritas, eu tive a minha pior nota em História no primeiro semestre, porque são ciclos, né, no EJA, o primeiro ciclo 6 meses, o segundo ciclo 6 meses, o terceiro ciclo 6 meses. Eu entrei no segundo ciclo, que é o segundo ano. E encontrei com o professor de História, que foi a minha pior nota, porque pensa aquele professor que explica, passa a matéria e dá uma prova que não tem nada do que foi explicado. Exatamente isso. Então ele é considerado como chato, é aquela pessoa que não é muito simpática, realmente não muito simpática, mas ele faz a gente estudar, porque ele sabe que a prova dele vai ser difícil, que a gente tem que estudar além do conteúdo que ele passa, que é mínimo, porque o tempo é curto. Uma vez eu fui entregar para ele um cartãozinho meu com as minhas artes, né? Cheguei, olá professor, tudo bem? Posso deixar meu cartãozinho? Entrega pra minha esposa, senão eu vou perder. É aquela pessoa que conversa, né? Eu nunca vi ele rindo nesses 6 meses que eu fiquei com ele, mas tudo bem. Ele não tá lá também pra rir pra mim, ele tá lá pra ensinar, e pra ensinar ele ensinou bem, me fez aprender várias coisas. Por exemplo, você sabia que os índios só tiveram nome de índio, porque os portugueses que vieram colonizar o nosso país estavam indo para a Índia, erraram o percurso, chegaram aqui e viram aquele monte de gente pelada e falaram, nossa, estamos na Índia, eles são índios. E ninguém mudou isso depois. Toda escola tem um professor de geografia estilo Johnny Bravo. Aquele que chega e, olá, boa noite, agora vamos falar sobre... Esse era o professor de geografia, gente boa pra caramba, mas tipo Johnny Bravo. Pensei, o que eu vou aprender com geografia? Deve ser aquelas coisas de geografia, o que eu vou aprender? Morros, montanhas, planícies, estados, países? Não, muita economia, isso é muito legal, coisa da atualidade. O EJA tem essa pegada porque são pessoas normalmente adultas que já trabalham, que vão prestar Enem, que vão prestar vestibular. Você sabia, por exemplo, que o mendiguismo gera em torno de 8 milhões de reais por ano no Brasil? Muita grana. Outra coisa que eu pensei errado é, vou ter treta com o professor de filosofia, porque ele vai querer que eu seja feminista, ou ela, se for mulher ainda, com certeza, ela vai querer que eu seja feminista. Mas não, o professor de filosofia não quis embutir na minha cabeça que eu preciso ser feminista, pelo contrário, ele traz coisas sobre ética, cidadania, trouxe muita coisa importante da nossa atualidade, que faz aquela galera que é jovem pensar, refletir sobre questão de voto, sobre cultura de massa, alienação, essas coisas que a televisão quer ensinar, que a gente precisa comprar, capitalismo. Mas ainda tinha sociologia pela frente, eu pensei, pronto, a professora vai querer que eu use vermelho, vai querer que eu seja comunista. Senhor, e agora o que eu faço? Não quero bater boca com ninguém, me ajuda assim. Mas não é aquela professora que senta reto, põe um óculos assim, sabe, ajeita assim, super correta, super ética, ensinando várias coisas que eu não sabia dentro da sociedade, colocou a gente para ver vários depoimentos sobre ditadura, coisas que eu jamais iria pesquisar, porque a gente ouve falar de ditadura, mas a gente não vai entrar no YouTube, caçar vídeo para saber do sofrimento que foi. Mas a gente não tem dimensão do sofrimento se a gente não buscar fundo sobre a história da ditadura e assistir esse depoimento de coisas assim horrorosas, pior do que o Holocausto, pior do que Hitler, foi uma coisa horrorosa. E muita gente hoje fica querendo Bolsobosta como presidente, fica querendo a ditadura de volta, intervenção militar, e não tem noção do que é. Química tinha uma professora maravilhosa, quando ela foi embora eu falei, meu Deus, o que vai aparecer agora pra mim? Me ajuda, Senhor. Apareceu a professora super gente boa, recém-formada. Quando ela chegou lá, recém-formada, 22 anos, meu Deus, ela deve estar com muita vontade de passar a matéria e dever. Vem aquela pessoa delicada, de meio metro, toda delicadinha, chega na porta da sala. Boa noite. Meu Deus, como que eu vou acompanhar isso? Senhor, me ajuda. Mas também muito paciente, explica tudo, me ajuda em tudo. Gosta de passar dever, gosta de passar matéria, mas ela explica super bem. Gosta de passar dever, gosta de passar matéria, mas explica bem. E eu acabei me apaixonando por química, não tem como separar química de nutrição. Eu tô amando estudar química, muita coisa que eu não conhecia. Por exemplo, você sabia que se você deixar sua panela de pressão no fogo alto o tempo todo, você vai gastar gás, porque a mesma temperatura da sua panela de pressão no fogo baixo e no fogo alto é a mesma. Você sabia também que você come carbono e come carbono, todos nós comemos carbono? Estranho, né? Física, meu medo, meu terror depois de matemática. A professora de física é brava, aquelas que passam dever, aquelas que cobram, aquelas que puxam a orelha, mas é um amor de pessoa, tem toda a paciência do mundo de me explicar, ela debocha um pouco da minha pessoa, mas ela é super gente boa, explica tudo tintim. Queria ter uma coisa legal pra te falar sobre física, mas não sei pra que existe física, pra que eu preciso saber quanto tem média, a sombra daquele poste, com aquela árvore, com aquela planta, com aquele quadrado, com aquele prédio. Pra que existe física?
Fora que física tem muito raciocínio lógico, né? Pra que tanto raciocínio lógico? Eu tenho muita dificuldade no raciocínio lógico. Não sei se eu já contei dos meus vídeos, mas quando eu era bebê, minha mãe ia trabalhar, me deixava com a menina de 14 anos, a menina de 14 anos me dopava com vários remédios que até hoje ninguém sabe. Fiquei mais de um ano sendo dopado com remédio toda parte. Então isso deu um pequeno retardo na minha cabeça, além de alguns traumas de infância, né? E não vou falar nesse vídeo, mas que foram muitos. Então eu tenho um raciocínio bem... O professor de biologia é muito legal, muito engraçado. Isso pra gente é importante, que a gente trabalhe o dia inteiro, chegar lá ficando assistindo aquela aula monótona, a gente vai cochilar. Ele não deixa a gente cochilar. E é muito interessante aprender biologia. Você sabia, por exemplo, que a pele do urso polar é preta e não branca? Quantos pinguins o urso polar consegue comer em um dia? Bem, acabou o tempo. Nenhum, porque o urso polar não come pinguim, se enfoca. Piadinha sem graça, professor. Mas como nem tudo é tragédia, faço parte de um quarteto fantástico, onde uma senta do ladinho da outra. Sofro bullying por parte delas? Sofro. Por quê? Porque eu sou a vovozinha do quarteto. Tenho um pouco de raciocínio lento e elas debocham um pouco da minha pessoa. O professor está explicando. X mais Y mais Z. Entenderam? Elas fazem assim as três. Como se eu fosse a única pessoa da sala que não fosse entender. Na maioria das vezes elas estão sempre certas, por isso elas sempre perguntam: você realmente entendeu? Quer que eu explique de novo? Uma delas é a CDF. Graças a Deus eu tenho amizade com a CDF, porque aquela pessoa que mesmo se ninguém entender, ela vai entender e depois vai me explicar. Milena é de exatos, Milena entende tudo de química, física, matemática, ou seja, ela é minha mão direita e esquerda, e eu fico: Senhor, quando eu for para a faculdade, envia uma Milena para mim na faculdade, que é aquela pessoa que vai me ajudar e vai me ensinar as coisas que o professor não tem paciência para me explicar, amém. Tem a Cowgirl de pônei, que é baixinha, pequenininha, magrinha, gente fininha. É uma pessoa que eu não gosto de alguma coisa, fala na sua cara e grita com você, não respeita seus cabelos brancos. Tem a Natália, aquela que é lentinha, que deixa pra fazer o dever de casa na escola e quer copiar da gente. Natália é pacificadora. Um dia que tava pegando fogo na sala, que tava falando: não sei o que ela. Calma, gente, eu acho. Deboche que eu sou vovozinha, porque eu fico gripada, porque eu tenho problema na coluna, porque eu tenho problema disso, daquilo. Só esquece que eu tenho quase 35, que elas têm 18, 19, uma tá com o joelho bichado com 19 anos. O estômago tá podre, não pode tomar café. A outra dia chegou lá toda empolada porque passou mal com você. A outra foi parar no pronto-socorro porque estava infecção de urina, diabetes e anêmica com 19 anos. As três já pararam no pronto-socorro em 6 meses. Eu tenho anos, sei lá, 5, 3 anos que eu não paro. Na verdade, eu fui no pronto-socorro 2 vezes na minha vida. Aí fico puxando a orelha delas por causa de alimentação. Aí vem Milena, ô bichinha difícil, teimosa. Tem o dobro da idade dela, fica temando comigo. Só ela que tá certa, só ela que sabe. Só porque ela que sabe de química, física, matemática, ela sabe mais do que todo mundo na face da terra. Mas são meninas que moram no meu coração, quase tem a idade da minha filha. Isso me fez ouvir mais, entender mais o mundo, lembrar quando eu tinha a idade delas, que uma coisa que hoje pra mim é simples, na época era como se fosse o fim do mundo. E isso faz despertar na gente como mãe, que a gente precisa compreender mais os nossos filhos que são adolescentes. Então eu espero que esse ano eu finalize meu 3º ano, que ano que vem eu faça a minha tão sonhada faculdade de nutrição, se eu conseguir a pontuação que eu preciso no Enem, se eu conseguir bolsa, porque integral não tem como pagar. Então torçam por mim, torçam para que dê tudo certo. E ao contrário do que eu pensava, e talvez alguém pense que o ensino na rede pública é péssimo, não é. Quem faz acontecer são os funcionários públicos, são esses professores que são guerreiros. Então eu deixo aqui meu abraço a todos os professores de rede pública, que com aquele salário, a gente sabe que não é lá essas coisas, mas que se empenham, que realmente colocam o aluno para aprender, que passam conteúdo, que cobram. Para você que parou de estudar, não tenha vergonha de voltar a estudar. Vergonha é não aprender, é não conhecer, é não modificar, é não recriar, é não reviver, é não enfrentar os desafios e quebrar barreiras. Se você tem alguém na sua família que precisa voltar a estudar e essa pessoa está precisando de um empurrãozinho, mostre esse vídeo para essa pessoa e acredito que possa servir como incentivo. Um beijo, se inscreva no canal e até mais. Tchau, tchau.